Crescendo na Igreja Cristã Maranata, agora no novo formato, já temos estreado com bênçãos, falamos sobre especial Canadá, especial Chile. Na semana passada, se você perdeu, nós falamos sobre o Maranhão, sobre a obra no norte do país. Agora vamos falar de um outro extremo, lá da região sul, do Rio Grande do Sul. Estamos recebendo hoje em nosso estúdio uma família também vinda lá do Rio Grande do Sul, lá da cidade de Torres, que é os nossos irmãos Andrius, Paz do Senhor, pastor Andrius. Paz do Senhor, pastor Márcio. Também Catiúcia, sua esposa, Paz do Senhor. Paz do Senhor, pastor Márcio. Seus filhos, Paz do Senhor, Davi Senhor, e pastor. Daniel. Paz do Senhor, pastor. A Paz do Senhor, sejam bem-vindos aqui ao nosso estúdio. Irmãos que vieram lá do Rio Grande do Sul, né? Para falar um pouquinho sobre a obra do Senhor, sobre a experiência lá do Rio Grande do Sul. Você sabe que este ano nós estamos abordando esse tema com testemunhos, com relatos de irmãos de todos os lugares do Brasil e do mundo. Isso vem trazer uma prova social, real, daquilo que temos vivido dentro de nossas igrejas, que é a experiência de ver os nossos filhos, as crianças, adolescentes, jovens crescendo na Igreja Cristã Maranata, ou seja, vivendo segundo a palavra do Senhor. E isso tem trazido bons resultados? Sim! Olha quantas experiências, quantos depoimentos temos colhido ao redor desses episódios, né? E a experiência vivida num lugar e em outros lugares é a mesma experiência, porque vemos um corpo só, uma só fé, um só Espírito, louvado seja o nome do Senhor. Então vamos dar início, queridos. Pastor Andrius, eu gostaria que você pudesse falar um pouco sobre a vivência dos irmãos lá no Rio Grande do Sul, sobre as igrejas, a obra do Senhor ali no Rio Grande do Sul. Amém, pastor. A obra ali no Rio Grande do Sul, ela tem crescido, né? Louvado seja o nome do Senhor. Ali em Porto Alegre temos algumas igrejas, tem a igreja da Zeca Neto, Maravilha. A igreja da Zenha, tem a igreja em Canoas, Gravataí, Torres, Capão da Canoa, que é o litoral, né? do Rio Grande do Sul. A obra ali tem graças a Deus, crescido. As distâncias são longas, mas o Senhor tem abençoado. Graças a Deus. Inclusive, tem um Manaim maravilhoso lá, né, Catiúcia? Sim, temos o Manaim em Porto Alegre, é uma bênção. E para nossa família, pastor, o Manaim em Porto Alegre tem o Crescendo do Manaim. Sim. E onde, igual nós moramos em Torres, é uma cidade pequena, é uma igreja um pouco menor do que das outras na Grande Porto Alegre, mas o Manaim nos acolheu. Os irmãos nos acolheram, sabe? Nós sentimos que ali, onde nós formos, né? Sim. A igreja é a mesma, os irmãos, o amor pelos irmãos é o mesmo, né? Glória a Jesus. Nós fomos muito bem acolhidos ali no Crescendo do Manaim. Os meninos têm muitas experiências com o Senhor lá no Crescendo do Manaim. Vocês vão no Manaim também, queridos? Sim, pastor. Vocês participam do seminário também ali? Sim. Quando é para a idade de vocês. E são instrumentistas? Sim, nós somos, pastor. Glória a Deus. Bem, irmãos, vamos entrar um pouquinho mais falando sobre a obra do Senhor no Rio Grande do Sul e sobre essa família querida. O pastor Andrius, né? Ungido Andrius e Catiúcia, eles também nasceram e cresceram na obra do Senhor, vieram pequenininhos na obra do Senhor, cresceram e agora repetem essa mesma experiência com os seus filhos, Davi e Daniel, não é verdade, Catiúcia? Qual a importância de vocês também ter crescido na Igreja Cristã Maranata e agora repetir ou passar essa herança para os seus filhos, Catiúcia? Pastor, como o pastor disse, desde pequena, né, eu vim para a igreja, temos muitas experiências com meus pais, quando começou a obra, e isso veio, nossos pais nos ensinaram e hoje nós repetimos para os nossos filhos, né? A importância de aprender instrumento, estar na casa do Senhor, a importância das EBDs, né? Tem o projeto Crescendo no Manaim, eles vão ao Manaim, sabe, pastor? Então isso para nós não tem preço, a obra é tudo na nossa vida. Mas é importante que os irmãos saibam, e você que nos acompanha saiba, que na Igreja Cristã Maranata, os nossos filhos são levados à igreja, mas eles têm a experiência individual. Eles têm experiência com o Senhor, eles buscam o Senhor,
e eles têm a própria história espiritual contada para a glória do Senhor. Você também, né, Davi? Quantas experiências, Sim, né? pastor. Conta uma para nós. Uma experiência aqui. Bom, eu fui cometido de uma doença no olho direito que não tem cura. E durante 3 meses, minha família, né, os irmãos do Paraná, do Rio Grande do Sul, orando por este motivo, na batalha, porque foi difícil, foi complicado, mas o Senhor estava junto conosco, estava dando a vitória. E chegou um momento ali no consultório do oftalmologista, e o doutor olhou assim meu olho, olhou no computador, olhou no olho, falou, olha, não tem mais nada, o que tinha ali não tem mais. Não sei o que aconteceu. Não sei o que aconteceu, apenas só saiu o que tinha ali e ficou apenas uma marca, uma cicatriz. Neste instante eu olhei pro pai que estava junto comigo no consultório ali, já dei um sorriso porque nós sabemos que foi o Senhor que deu a vitória, que deu a cura. Louvado seja o Senhor. Glória a Jesus. E depois disso, acabou o problema. O Senhor curou e não tem mais problema. Querido Daniel, você também tem uma experiência para nos contar? Tem. Várias, né? Conta uma. Vou contar uma. Em nossos seminários lá em Porto Alegre, os adolescentes participam da primeira aula. E nessa primeira aula foi sobre oração. Sim. E os pastores começaram a orar. Vários irmãos oraram também. E quando chegou a minha vez de orar, o Senhor falou em profecia que estaria me batizando com o Espírito Santo. Glória a Deus. Glória a Deus. E no decorrer do dia, no culto da noite, o Senhor confirmou que me batizou com o Espírito Santo. Aleluia. E quando nós fomos consultar em casa, o Senhor, quando nós abrimos a palavra, o meu texto caiu no Salmo 100. Celebrar com júbilo ao Senhor, todos os moradores da terra. Confirmou. Eu fui batizado com o Espírito Santo. E você tinha quantos anos? Tinha 12 anos. 12 anos, adolescente. Que maravilha. Parabéns. Glória a Deus. Bem, irmãos, nós estamos com essa família queridíssima aqui conosco. São do Rio Grande do Sul. Que o Senhor tem abençoado muito a sua obra naquela região, né? A terra do chimarrão, do churrasco, é isso? Da bombacha, que mais? E da Igreja Cristã Maranata, glória a Deus. Glória a Deus. Irmãos, temos um texto para repartir com os irmãos. Eu gostaria de abrir e ler. Hoje, o tema da nossa conversa é Pais e Filhos na reconstrução dos muros de Jerusalém. O que é que isso tem a ver conosco? Eu gostaria de ler um texto em Neemias, capítulo 3, alguns versículos, e você já vai saber por quê. Então, o versículo 1 do capítulo 3 de Neemias diz assim: E levantou-se Eliasibe, o sumo sacerdote, com seus irmãos, os sacerdotes, edificaram a porta do gado e a consagraram, e levantaram as suas portas, e até a torre de Meá, consagraram e até a torre de Ananel. O verso 4, na sequência, diz assim: E ao seu lado reparou Meremote, filho de Urias, o filho de Cós, e ao seu lado reparou Mesulão, filho de Berequias, o filho de Mesabel, e ao seu lado reparou Zadok, filho de Baaná. E finalmente, no verso 12, eu gostaria de completar dizendo: E ao seu lado reparou Salum, filho de Loés, maioral da outra meia parte de Jerusalém, ele e suas filhas. O que chama atenção neste texto lido, nesse capítulo 3 de Neemias, foi que eu citei muito filhos, 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 filhos. Então, nós vamos entender o porquê, né? Então, Neemias, queridos, nós sabemos pela palavra de Deus que ele viveu na época que quem estava, né, à frente dos impérios era o Império Medo-Persa. Então, o grande imperador persa era Artaxerxes e Neemias trabalhava nesse palácio de Artaxerxes, mas quando ele soube que lá em Jerusalém havia um abandono, né, de tudo, tudo ali estava quebrado, sem muro, sem culto, sem templo, sem o povo, sem identidade, ele assentou no seu coração de voltar para lá com um grupo de pessoas para reconstruir Jerusalém.
e o rei permitiu que ele fizesse isso. Então, Neemias, mais ou menos no ano 440, 450, ele volta com um grande grupo de pessoas para reconstruir as muralhas de Jerusalém. Estão lembrados disso, Davi? Sim, pastor. Está lembrado, Daniel? Sim. Já estudamos muito sobre isso. Bem, mas eu gostaria de ressaltar uma coisa com você. Neemias não levou para Jerusalém pedreiros, carpinteiros, trabalhadores braçais. Sabe quem levou? Famílias. Porque nada é construído e permanece se não houver identidade. E a família é fundamental para nós dentro da Igreja Maranata, para a construção da obra do Senhor. Quando existe uma família, é assim que nós construímos a obra do Senhor, com famílias, como esta família querida que está aqui. E quando Neemias ele leva essas famílias com crianças, com jovens, você ouve muito falar sobre filhos no livro de Neemias, né? Sobre filhas, sobre jovens, pessoas idosas. Você vê de várias profissões que foram. Veja bem, o intuito não era apenas reconstruir os muros, mas recuperar uma identidade, porque aquelas famílias formariam verdadeiros clãs que formariam a futura população de Jerusalém. E é isso que Deus tem feito nesta obra. Tem chamado famílias e nós temos formado as nossas famílias, os nossos filhos são ensinados a trabalharmos na obra do Senhor, porque nós estamos identificados com uma grande obra que é não a Jerusalém da terra, mas a Jerusalém celestial, não é verdade? Bem, Andrews, você sabia que quando Neemias ele organizou os trabalhadores, ele colocou cada família em um setor do muro. Ele não espalhou as famílias, não, ele colocou cada família, e detalhe, na frente da sua própria casa. Então, a sua casa estava diante do pedaço, da porção do muro que eles estavam reedificando. Interessante, né? O que você acha que Neemias fez isso de algum... Qual o propósito de Neemias nisso? Olha, pastor, a obra do Senhor, ela é uma bênção para todos nós, né? A reconstrução dos muros seria uma bênção não só para eles ali, mas para as gerações futuras, né? Estar perto de casa e trabalhando na obra é uma bênção, né? Porque você pode cuidar da obra do Senhor e cuidar da sua casa também. Um não desvincula do outro, né? Nós estamos batalhando pela obra, mas batalhando pela nossa família também. Não só para hoje, mas também para gerações futuras, né? E isso é uma realidade, Catiúcia, de trazermos nossos filhos sempre junto de nós mesmos. Quer dizer, o pastor, o obreiro, a mãe faz a obra, mas os filhos também são ensinados a estarmos conosco, né, Catiúcia? Com certeza, pastor. Nós não podemos, igual o Andros falou, nós estamos trabalhando na obra, mas estamos trabalhando na nossa casa também. Glória a Deus. Igual a gente é ensinado, né, nas EBDs, é leitura diária, é aprender um instrumento, em casa, como mãe, os cultos diários, os cultos de sexta-feira, as orações, nós não podemos abrir mão. Né? Mesmo às vezes estamos cantando, hora de oração, vamos orar em família, então nós não podemos deixar, são itens básicos para nós como crentes, nós precisamos ter. Muito bem. Davi, na época de Neemias, Jerusalém estava tão abandonado que alguns povos começaram a migrar e tomar posse lá de Jerusalém. Por exemplo, haviam arábios, haviam pessoas de Samaria, samaritanos, haviam amonitas, por exemplo, aquele Gesem, né, que trouxe muitas dificuldades, ele era amonita, né? Haviam pessoas de vários lugares, beduínos, transeuntes, viajantes, que deixaram Jerusalém sem identidade. Mas agora trazendo as famílias para repovoar Jerusalém, foi diferente, né? Então a Igreja de Maranata, a obra do Senhor, o Senhor tem feito isso, tem não só realizado a sua obra, mas
tem criado uma identidade com a obra do Senhor. Nós estamos envolvidos, né? Nós que estamos envolvidos com a obra do Senhor, nós nos identificamos com essa obra, não é verdade, irmãos? Sim, pastor. O preparo, né, é muito importante. Quando Neemias, né, quando foi para Jerusalém, teve aquele preparo, o jejum, a madrugada, a oração. Então, as famílias sempre tem que estar com preparo, né? Estar prontos para fazer a obra do Senhor, mas sempre antes buscar a Deus. Glória a Deus. Inclusive, né, Daniel, todo mundo trabalhava, né? Até os jovens trabalhavam, diz a Bíblia, né? Sim, Carregava água, a espada na mão, e do começo do dia até o final havia sempre um trabalho, mas eu imagino que é muito edificante, porque já pensou? Você trabalhando, mas ao mesmo tempo você está fazendo uma proteção para a sua própria casa. Então você está vendo a obra crescer, mas ao mesmo tempo vai ser proteção para a sua própria casa, né, Daniel? Sim, pastor. Os irmãos estavam lá, né, que foram consertar os muros. Eles, como a Bíblia fala, que enquanto eles trabalhavam, uma mão estava com a pá, com o instrumento que eles estavam arrumando, e a outra estava com a espada, né, que eles estavam sempre prontos, né, pastor? E a espada fala do quê? Fala da palavra, né, pastor, a espada. Amém. Falar da palavra do Senhor, louvado seja o nome do Senhor. É interessante quando falávamos aqui, né, queridos, sobre exatamente que a família morava em frente da porção do muro que estava reconstruído, é que a obra do Senhor, ela é uma extensão da nossa casa, ou a nossa casa é uma extensão da obra do Senhor, não é verdade, Catiúcia? Quer dizer, não há divisão, né? Não. Nós não somos servos só dentro da igreja, nós somos servos dentro de casa, é um testemunho no mercado, onde quer que formos, né, pastor? Exatamente a obra isso. É a obra como forma de vida. E é muito bom, Andrews, quando olhamos a obra sendo levantada, né? É muito bom vermos os muros sendo levantados e o resultado do nosso trabalho tomando forma e os nossos filhos participando disso, né? Com certeza, pastor. A gente, é muito interessante nós vermos que cada oração que nós fazemos é como se fosse um tijolo do muro sendo colocado, né? Sim. Nós oramos, nós cantamos um louvor, nós agradecemos ao Senhor e aí o Senhor vai cuidando de todas as coisas ali, protegendo a nossa Glória casa. a E como pais, né, nós procuramos fazer isso porque amanhã ou depois eles vão ensinar isso também para os filhos deles e a obra ela vai crescendo assim, né? Glória a Jesus. Agora, a Igreja Cristã Maranata também, ela aceita jovens e adolescentes, Davi? Claro, pastor. Todos são bem-vindos. Todos são bem-vindos, mas existem jovens adolescentes na Igreja Maranata? Existe. Bastante, né? E tem ambiente para eles lá? Claro. As reuniões de jovens, as vigílias, são sempre uma grande bênção, uma grande experiência. Os Evangelhos Sem Fronteiras, as experiências, os Manaíns também. Glória a Jesus. Grande bênção. Muito bom. Queridos, nós sabemos que temos muitas experiências para contar, para ouvir, né? Mas vamos fazer o seguinte. Daniel, você olha para aquela câmera e você manda uma paz do Senhor para essa câmera aqui, manda uma paz do Senhor para os irmãos e seus amigos lá do Rio Grande do Sul. Paz do Senhor. E um abraço para os irmãos. Abraço para os irmãos do Rio Grande do Sul, sinto muita saudade de vocês. Isso. Davizinho também pode mandar uma saudação a todas as igrejas lá do Rio Grande do Sul. Amém. Pai do Senhor, para todas as igrejas do Rio Grande do Sul, um grande abraço. Amém. Andrews pode encerrar também com um abraço aos pastores, aos irmãos, às igrejas lá dessa região. Amém. Pai do Senhor, meus queridos, Deus abençoe a todos aí, os pastores, os ungidos, suas famílias, que a obra continue crescendo muito nessa região. A paz do Senhor Jesus. Amém. Olha. Queridos, Catiúcia, a paz do Senhor Jesus. Paz do Senhor, pastor. Meninos, a paz do Senhor. Paz do Senhor, Andres, pastor. a paz do Senhor. Paz do Senhor, pastor. Irmãos, encerramos assim esse episódio com o Rio Grande do Sul, né? Irmãos gaúchos, irmãos queridos, igrejas lá da obra do Senhor, lá no Rio Grande do Sul. Na semana que vem, nós temos uma nova localidade, um novo país
Quem sabe? Quem sabe a sua igreja? Quem sabe o seu país? Surpresa, hein? Mais bênçãos maravilhosas nós vamos colher e começar a participar e glorificar o nome do Senhor por esse novo formato, por essa bênção que temos recebido no programa Crescendo na Igreja Cristã Maranata. Forte abraço, a paz do Senhor Jesus!